Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Tudo bem. Que bom, meninas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, eu vou revisar novamente, né, os tópicos que vão cair na prova, né? Então, vai funcionar mais como um plantão de dúvidas, tá certo? Então, eu não separei nenhum outro tema para a gente discutir. É mais como a nossa prova é semana que vem, né? Então, eu me preocupei em ficar mesmo disponível para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês venham a ter. Tá certo. Tá certo? Tá. Eu não sei se vocês viram, eu acho que lá no Ava de vocês já está aparecendo todas as gravações, que eu coloquei os links. Estou tentando compartilhar aqui a tela. Então, eu coloquei todos os materiais, inclusive esse questionário também está lá no Ava, que é um preparativo aí para a prova de vocês da semana que vem. E falando em prova, vocês estão indo bem, né, nessas provas dessa semana? Foi tudo bem? Foi. Graças a Na Deus. medida do possível, né? É porque as blendeds agora, elas são as mais difíceis, né? É. Ah, vai dar certo, meninas. Acho que a sua vai ser a mais difícil. Meu Deus! Eu já ia falar que a minha ia ser a mais fácil. Por que que vai ser a mais difícil? Não, é porque a gente ainda não fez, né? Então, Vocês não conhecem, né? Acho que talvez é essa a apreensão. Vocês ainda não sabem como que cobro a prova. É que a parte da química é complicada. Mas eu prometo não complicar tanto. Eu estou elaborando ainda a prova de vocês, né? Como vai estar disponível semana que vem, então eu estou finalizando algumas questões aí, mas não peguei pesado não na parte de química. ai, é. Eu, eu sei que porque o objetivo não é atrapalhar nem prejudicar vocês, né? Não, é que química é, né? Química, mas tem que aprender, né? Sim, pelo menos o básico, assim. Porque assim, a gente viu proteína e lipídios, né? Então foram as duas macromoléculas que nós vimos. O importante é
é vocês verem as diferenças, por exemplo, assim, só de olhar a estrutura, o que seria um lipídio, o que seria uma proteína. Eu sei que entra um pouquinho na química, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar. Tá. Tá? Então, eu não vou cobrar muitos detalhes de química, mas pelo menos, não sei se vocês se recordam dos grupos funcionais, eu cheguei a falar dos grupos amina, ácido carboxílico, né? Então, assim, na prova pode aparecer uma estrutura química com umas regiões circuladas, assim, ó, e aí nas alternativas apareceu o nome, ácido carboxílico, pode aparecer dessa forma, né? Aquele duplo, né? Duplo. As duplas ligações vão cair. Isso daí vai cair, porque a gente vai precisar, quando vocês forem identificar, né, diferenciar um ácido graxo saturado de um ácido graxo insaturado, aí é necessário, né, saber identificar essas duplas ligações. Tá. Tá? Não tem como a gente fugir muito, né? Não, sim. Mas aí você hoje aproveita e mostra mais. Isso. Hoje a gente aproveita para tirar todas as dúvidas que vocês tenham, entendeu? Acho que essa é o objetivo aqui, né, desse plantão de dúvidas. Então, a gente tem oportunidade de estudar mais um pouco, então vamos, né, reforçar aí o assunto. Eu não vou fugir dessas questões que eu coloquei para vocês, né, tanto dessa lista como das demais que eu cheguei a dar para vocês. Então, existe uma probabilidade grande de cair algo bem parecido, né? Já uma dica aí para vocês. Mas esses questionários que eu coloquei aqui para vocês, lembrando que na prova vai estar na forma de teste, né? Então, na prova vai estar na forma de teste. Mas eu já estou dando umas dicas de o que eu posso cobrar na forma de imagem, o que vai ser, às vezes, um verdadeiro e falso. Já vou dar umas dicas aí para vocês ficarem atentos aí na hora de estudar. Tá? Então, vocês preferem que vocês me apontem as questões mais difíceis que vocês tiveram nesse último questionário, ou eu posso fazer uma revisão direto, desde a primeira até a última, como se fosse um questionário novo, só mesmo para vocês reforçarem o estudo? O que vocês preferem? Eu preferia assim, agora eu não sei o pessoal. Então, rever uma questão de cada vez, né? Normal, em sequência, e aí qualquer coisa, se tiver alguma questão mais duvidosa aí, vocês, qualquer coisa aponte, a gente explica melhor para ficar mais claro. Isso mesmo, Pro. Então, perfeito. Vou fazer dessa forma, então. Obrigada. Imagina. Bom, então vamos começar aqui, né, com as questões, primeiros de proteína, né, as questões envolvendo esse tipo de macromolécula, né, então as proteínas são macromoléculas, são importantes para a nossa alimentação, tá? Então, quando a gente fala em função fisiológica, eu estou me referindo à importância dessa macromolécula para o nosso organismo, né? A gente sabe que tem nos alimentos, está presente nos alimentos, mas para quê? Qual é a importância? As proteínas, elas fazem parte da estrutura do nosso corpo, então vão estar presentes nas membranas plasmáticas das células, na forma de receptores, né? A gente tem a participação de enzimas, então as proteínas, elas podem ter essa função de enzimas, serem catalisadores de reações químicas. As proteínas, elas podem atuar na defesa do corpo, né? Como exemplo, a gente tem os anticorpos, podem fazer o transporte de oxigênio, né? O exemplo aí, a hemoglobina, ajudar na contração muscular, então a quitina e miosina auxiliam, né, nessa habilidade aí de realizar a contração muscular, além de as proteínas serem consideradas uma fonte energética. Então, para o organismo, né, a gente consegue transformar a proteína em fonte energética, em ATP.
porém, não é a principal fonte, né? A gente utiliza aí em últimos casos. Então, primeiro é carboidrato, em seguida lipídio e aí, por último, proteína, tá? Então, a gente tem uma variedade aí bem grande de proteínas muito diferentes uma das outras no nosso corpo, tá? Porque a gente tem muitas funções, né, diferentes até exercidas por elas, ok? A proteína em si, ela é um composto formado por uma sequência de aminoácidos, né? Então, aí já respondendo a segunda questão, o que são aminoácidos? São as menores unidades funcionais de uma proteína, né? A unidade básica de uma proteína. Então, uma proteína, ela pode ter diferentes tipos de aminoácidos na sua estrutura primária, tá? Uma proteína sempre vai ser diferente de outra proteína. O tamanho pode ser diferente. A gente pode ter uma proteína pequena, uma proteína grande. Isso vai depender da quantidade de aminoácidos que estão presentes, né, nesse tipo de proteína. Então, a quantidade e a sequência, né, dos aminoácidos, quem vem primeiro, quem vem em seguida, quem vem em terceiro, tá? Isso determina a especificidade de uma proteína, é o que vai diferenciar uma proteína de outra proteína, ok? Então, a gente também pode responder, né, nessa parte aí, o que são aminoácidos? São monômeros, né, de uma proteína. A gente também pode utilizar esse termo, né, monômeros. É a menor unidade aí de uma proteína. Quantos existem? Por volta aí de 21 aminoácidos, né, presentes aí na natureza, tanto em animal como em vegetal, né? A gente somando tudo, a gente consegue ter aí uns 21 aminoácidos. Quais grupos funcionais são observados na estrutura química, tá? Quando eu falo em grupo funcional e eu estou relacionando com a estrutura química, eu quero aqueles nominhos que eu sei que vocês têm dificuldade também, tá? Mas que é importante para a gente poder diferenciar, por exemplo, uma proteína de um carboidrato, de um lipídio, quando a gente vê uma estrutura química. Então, são aqueles elementos, né? Por exemplo, o NH3, que é o grupo amina, né? Então, está presente no aminoácido. E nós também temos o grupo ácido carboxílico, que seria o carbono ligado a um oxigênio, né? Então, é dupla O, e ele também, esse carbono, ele faz uma ligação com OH, tá? Esse aqui é o ácido carboxílico, tá? Então, quando eu falo em grupo funcional das proteínas, dos aminoácidos, eu vou encontrar como estruturas básicas sempre o nitrogênio, que vai aparecer na estrutura, né, o grupo amina, e o ácido carboxílico. Não se esqueçam que os aminoácidos também apresentam a cadeia R, ou cadeia lateral, tá? Então, o grupo amina, que é esse NH3, o grupo ácido carboxílico, vai estar presente em todos os aminoácidos, nos 21 aminoácidos. Essa cadeia R aqui é o que diferencia um aminoácido do outro. Então, pode ter uma sequência de carbonos diferente para diferentes aminoácidos, tá? Então, é a cadeia R que vai diferenciar um aminoácido do outro. Esses outros grupos, eles são iguais, só a cadeia R é que modifica, perfeito? Bom, 3. O que é um polipeptídeo? Polipeptídeo, né, representa uma proteína. Então, quando eu utilizo o termo polipeptídeo, eu estou me referindo a uma proteína. Por que que eu utilizo esse nome, né? Poli é de muitos, vários, tá? Peptídeo tem a ver com ligação peptídica, tá? O que é essa ligação peptídica? É a ligação
que é realizada, né, entre um aminoácido e outro aminoácido, ok? Então, essa ligação aqui, né, a gente dá o nome de ligação peptídica. Então, uma proteína, ela não é feita por uma sequência, por uma união de aminoácidos. Perfeito. Um aminoácido ele tem que estar ligado a outro aminoácido, em sequência, um do ladinho do outro. E o que prende cada um desses aminoácidos é uma ligação peptídica. Então, assim, eu não vou cobrar detalhes da reação química, onde é que se liga para formar a ligação peptídica. O importante é vocês saberem que o que une um aminoácido ao outro é uma ligação peptídica. Ok? Perfeito. Bom, continuando aqui na revisão da revisão. Questão 4. O que são aminoácidos alifáticos e aminoácidos aromáticos? Tá? Esses termos se referem a um tipo de classificação, tá? Que podemos dar aos aminoácidos de acordo com a estrutura química que eles apresentam, tá? Esse termo aqui, né, o alifático, ele se diferencia do aromático por ser uma cadeia linear, reta, né, diferente do anel aromático. Para quem não lembra, o anel aromático, né, cadê aqui a estrutura do anel aromático? Tinha aqui cadê? Tinha um desenho aqui, ó. Não, não é esse aqui. Eu coloquei errado. Cadê o outro aqui de 6? Esse aqui. Mas na cadeia ele vai estar assim, ó, de pezinho. E aí aparece, muitas vezes, um círculo no seu interior, tá? Então, o anel aromático vai aparecer uma cadeia fechada, né? Similar a esse desenho que eu coloquei aqui para vocês no slide, né? Uma cadeia de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se aparecer essa denominação lá na prova, aromático, e tiver alguma estrutura química, alguma imagem aí para vocês, prestem atenção se aparece algum desenho parecido com esse daqui que eu coloquei para vocês, tá? Tem que ter exatamente 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são bem na pontinha. Se não tiver 6 carbonos, não é anel aromático, tá? Então, se tiver esse desenho, eu posso classificar como anel aromático. Se for uma cadeia linear, né, por exemplo, só carbono, um ao lado do outro, eu posso chamar, né, essa estrutura aqui de um aminoácido alifático, né, porque ela é aberta, ela é diferente, não tem, na verdade, o alifático não tem anel aromático. Ok? Difícil? Então, para essa questão aqui, provavelmente, né, já uma dica aí para vocês, pode aparecer 2 estruturas químicas no enunciado, tá? Uma que vai ser um alifático e outra que vai ser um aromático, tá? E vocês precisam saber identificar, só de olhar. Eu não quero que vocês decorem os nomes. Se vocês pegarem a primeira aula de proteína, eu dei exemplos, né, de aminoácidos alifáticos, exemplos de aminoácidos aromáticos, tá? Os nomes, eles podem aparecer na prova, mas como eu já disse na aula passada, o objetivo não é que vocês decorem os nomes, tá certo? Não quero que vocês decorem, eu quero que vocês pelo menos entendam aí a classificação, tá? Questão 5. Diferencie aminoácidos essenciais
de aminoácidos não essenciais. É esse tipo aqui de classificação que envolve aí a palavrinha essencial, tá? Está relacionado com a nossa capacidade... Amora, gente, desculpa, é minha cachorra aqui chorando. Então, esse termo essencial, né, se refere à capacidade do nosso organismo em produzir ou não esses aminoácidos, tá? Então, todo aminoácido essencial se refere àquele aminoácido que eu preciso buscar na minha alimentação, que eu não consigo produzir. E os não essenciais, né, o meu corpo, ele tem a habilidade em produzir esses aminoácidos. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, o corpo ele tem a capacidade de produzir aí os aminoácidos. Tem uma questão legal que até bom eu relembrar para vocês, que pode cair na forma de alternativa também, que a questão da produção de proteína no corpo. Vocês lembram onde que ocorre? Nas células? Produção de proteína? Vocês se recordam alguma coisa? Vocês lembram da organela chamada ribossomo? Já tiveram essa parte inicial? As células, então, elas possuem diferentes organelas. Uma delas é o ribossomo, que tem a capacidade de síntese de proteínas, tá? Então, aí, mediante uma informação do DNA, né, que vem para o citoplasma, né, uma fita de RNA mensageiro, ela pode ser traduzida, né, que a gente diz, lá no ribossomo, e aí, com isso, a gente tem a formação de uma proteína, né? Os RNA transportadores, eles vão montar, né, eles vão trazer os aminoácidos até o ribossomo e vai montar, né, a sequência correta desses aminoácidos para formar aquela proteína específica que o DNA, né, ordenou aí para que seja produzido. Tudo bem? Então, é mais para vocês relembrarem essa informação. Questão 6. Uma dieta rica em proteína vegetal é diferente de uma dieta rica em proteína animal? A proteína vegetal, então a dieta rica em proteína vegetal, ela pode ter uma deficiência de aminoácidos essenciais em relação à dieta de proteína animal. A fonte animal tende a ser mais completa, a gente conseguir, né, todos os aminoácidos essenciais, aqueles que a gente precisa obter na alimentação, tá? Então, assim, hoje existe, lógico, a preocupação para aquelas pessoas que são vegetarianos. Então, assim, o ideal é a gente ter uma dieta bem variada, né, para conseguir alcançar aí o máximo de proteínas que a gente consiga, né, dentro desses aminoácidos essenciais aí. Se a gente se limitar muito à fonte, à nossa dieta, aí você vai acabar desenvolvendo deficiências, né, desses tipos de proteína, de aminoácidos essenciais. Então, a proteína animal ela é mais rica do que a proteína vegetal. Além de ter uma digestão mais fácil, né? A proteína animal, a gente consegue digerir mais facilmente do que uma proteína vegetal, tá? Questão 7. Explique o que representa a estrutura primária, a estrutura secundária, terciária e podem incluir aí também a quaternária. Essa questão aqui, muito provavelmente, né, como uma dica aí para vocês, vai cair na forma de imagem. Então, eu posso representar uma, duas imagens lá, né, sobre essa estrutura das proteínas e nas alternativas ter uma breve explicação sobre essas estruturas, né? Sobre a estrutura A, a estrutura B, e a gente conseguir relacionar o que seria a primária, o que seria a secundária, a terciária, a quaternária. Tá? Então, lembrando aí para vocês, a estrutura primária,
é aquela sequência de aminoácidos que fazem parte de uma proteína. Então, é a estrutura básica. Na verdade, é a principal estrutura, né? É a estrutura mais importante. Se a gente romper a estrutura primária, você destrói a proteína. Então, a estrutura primária é aquela estrutura linear, na qual eu tenho aquela sequência específica de aminoácidos, tá? Secundária, terciária e quaternária, eu já me refiro a estruturas espaciais, estruturas 3D, tá? A secundária, quando eu começo a ter o primeiro enrolar dessa proteína, né, ela vai começar a formar como se fosse uma mola, tá? Então, ela começa a se enrolar no próprio eixo, formando uma mola, tá? A terciária é uma estrutura mais compacta, né, menorzinha, porque ela se dobra, além dela estar toda na forma de mola, ela vai se dobrar no meio, né, em diferentes partes e formar uma estrutura mais compacta, menorzinha, tá? E a quaternária é uma estrutura que nem todas as proteínas elas apresentam, tá? Então a quaternária serve para aquelas proteínas que elas são bem grandes, né? A quaternária ela seria uma união de estruturas terciárias. É como se eu pegasse pequenas proteínas, juntasse e fizesse uma maior, tá? Então a quaternária é quando eu junto várias estruturas terciárias para formar uma única estrutura, tá? Como exemplo da quaternária, nós temos a hemoglobina, que ela tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, tá? Ok. Já linkando aí com a questão 8, que fala de desnaturação, né? A desnaturação é um processo natural, tá? Que pode ocorrer nas proteínas, tá certo? E com isso, né, além de alteração estrutural que a gente vai ter, né, para o alimento, a gente vai ter uma alteração sensorial também, tá certo? Então, a desnaturação, ela pode ser considerada benéfica ou maléfica, aí dependendo do tipo de desnaturação, do tipo de proteína, de alimento que a gente está se referindo, ok? Então, assim, a desnaturação é uma alteração das estruturas espaciais da proteína. Então, desnaturação não afeta estrutura primária, só vai afetar secundária, terciária e quaternária, tá? Seria um desenrolar da proteína, certo? Então, ela vai ficando próxima à estrutura linear, tá? Então, aquelas forças que havia na molécula para se dobrar, para se compactar, eu vou destruindo com a desnaturação. Seria um desenrolar, uma alteração das estruturas espaciais da proteína. Por que acontece? Porque existem alguns fatores que são capazes de provocar essa desnaturação, né? Então, assim, o calor é o principal deles, e quando a gente fala em processamento de alimentos, a gente não pode esquecer do calor, né, do aquecimento. Temperaturas frias também pode levar à desnaturação. Agitação mecânica também leva à desnaturação. Então, lembrem daquele exemplo que eu dei em aula da clara em neve. Você começa a bater as claras em neve e forma uma espuma, tá? Você mudou cor, você mudou textura, você mudou sabor, você promoveu uma desnaturação na proteína do ovo, tá? Que mais? O pH também pode levar a um processo de desnaturação, tudo bem? Tá? De todos esses processos, calor, frio, agitação, pH, o pH é o único fator que, dependendo do valor do pH e do tempo de exposição, né? O tempo que eu deixei o alimento naquele tempero lá no pH X, certo?
Então, dependendo do tipo, do valor do pH e do tempo que eu deixei, né, exposto, eu consigo reverter a desnaturação, né? Então, desnaturou, mas eu voltei no pH normal, a proteína voltou no seu formato. E aí eu mudo textura e sabor do alimento, tá? Então, de todos os fatores que levam à desnaturação, apenas o pH é capaz de a gente promover uma reversão, né, desse processo. Os demais é sempre irreversível, né? Desnaturou, tipo, você fez claras em neve, você não vai voltar a clara do ovo normal, ok? Quais as consequências? Então, as consequências elas podem ser positivas ou negativas, dependendo do tipo de alimento que a gente se refere, tá? Então, por exemplo, se eu quero produzir espuma, então vai ser uma consequência positiva. Eu estou promovendo, né, essa propriedade que a proteína tem, que é a propriedade interfacial, de agregar bolhas de ar no meio do líquido, né? A gente tem também a capacidade emulsificante, que é promovida pela desnaturação. A proteína consegue misturar aí compostos aquosos com compostos oleosos. Então, é benéfico, né, essa propriedade que a gente espera. Existe também outros exemplos de consequência benéfica, como, por exemplo, a destruição de patógenos, quando a gente submete o produto ao calor, ao aquecimento, tá? Além das proteínas do próprio alimento sofrerem desnaturação, qualquer tipo de micro-organismo presente no alimento também pode sofrer desnaturação. E aí a gente consegue ter uma inibição, né, dessa contaminação microbiana pelo calor, né, principalmente aí, ok? Consequência negativa, o que a gente poderia falar da desnaturação? Eu falei bastante nas aulas sobre uma consequência gerada pelo calor, principalmente, né? Dependendo aí do tipo de aminoácido, da intensidade do grau, né, do calor que é submetido, a gente pode ter aquela mudança estrutural nos aminoácidos, que é o processo de racemização. Você transforma, né, aquele aminoácido em uma molécula espelhada. Lembra o exemplo que eu dei da palma da mão de vocês, tá? Parece que é o mesmo aminoácido, só que espacialmente é diferente. E aí vai ter uma função diferente. E pode ser cancerígeno, mutagênico, tá? Outro exemplo negativo também, alguns produtos, por exemplo, assim, alimentos como carnes, principalmente, muitas vezes você pode acrescentar nitratos como forma de conservante, né, para o alimento. E no calor, né, esse nitrato ele vai se transformar em um composto, né, N-nitrosamina, que é cancerígeno, é mutagênico. Aí, dependendo da quantidade que você ingere e da sua predisposição genética, você pode, né, ter uma consequência negativa para o seu organismo, favorecer aí o desenvolvimento de uma célula cancerígena, ok? Questão 9. O que são propriedades funcionais das proteínas? Dê exemplos. Propriedade funcional, eu me refiro às características que a proteína promove para o alimento, tá? Então, uma vez no alimento, né? Então, dependendo do tipo de proteína, pode favorecer uma hidratação, então, favorecer a incorporação de água na preparação. A gente tem aquela propriedade emulsificante, que é a capacidade de misturar óleo e água, tá? Então, as proteínas conseguem fazer essa liga, né? Vamos falar assim, né, entre essas substâncias. Nós temos a propriedade de solubilidade, então tem proteína no alimento, eu consigo facilmente ter uma solubilidade entre todos os ingredientes aí que fazem parte do meu alimento, da minha preparação. A proteína,
ela tem a capacidade de fixar aromas, tá? Então, deixar o alimento, né, com um odor mais agradável, né, para ser mais atrativo ao consumo. Promove viscosidade também, gelificação. Então, dependendo aí do tipo de proteína presente, a gente consegue aumentar a viscosidade do nosso alimento. Isso vai mexer com textura, né, os aspectos sensoriais, né? Então, a gente já deu alguns exemplos aí para vocês. A 10, ela é já respondida um pouco, né, pela 9. Então, que características sensoriais as proteínas podem contribuir para o alimento? Então, a gente tem aí mudança de textura, mudança de odor, né, que a gente pode ter, principalmente aí pela incorporação das proteínas, né? Então, você muda a textura, muda o odor e todo o paladar mesmo, né? Porque vai depender aí se é viscoso, não é viscoso, né? Se está gelificado, se está solubilizado ou cristalizado, né? As proteínas, elas têm essa capacidade de mudar bastante os aspectos sensoriais do alimento. Vamos para a questão 11. O que são enzimas? Qual sua importância nos alimentos? Essa é certeza que cai, tá, gente? Não desse jeito, bem simples, mas vai cair uma questão sobre enzimas, tá? Então, toda enzima é uma proteína, porém, nem toda proteína é uma enzima, tá? As enzimas são proteínas, tá? Que têm uma capacidade catalisadora, né? As enzimas, elas reconhecem substratos específicos, né? Substâncias específicas e favorece, né? Acelera uma reação química. Então, a gente pode responder que as enzimas são catalisadores químicos, aceleram reações químicas. Qual sua importância nos alimentos? Tá? A gente tem vários fatores que podem ser falados aqui, né? Existe aquela importância natural que está relacionada com as enzimas endógenas. Então, a maioria das frutas, verduras já possuem algumas enzimas no seu interior e, por questão natural, né, favorece o envelhecimento desse tipo de alimento. Tá? Então, existe essa importância biológica mesmo, né, natural do envelhecimento aí. Mas para a indústria alimentícia, né, existe uma grande preocupação quando a gente se refere a enzimas nos alimentos, porque a gente quer inibir, né, essas enzimas que causam envelhecimento do fruto, da verdura, tá? E ao mesmo tempo a gente quer trazer mais melhoria para esse alimento. Então, a indústria alimentícia, ela consegue abusar, vamos falar assim, utilizando enzimas exógenas, né, de outras fontes para promover mudanças para os alimentos. Tá? Então, existe essa importância de eu retardar o envelhecimento dos alimentos, inibindo as enzimas endógenas, tá? E tem a importância de eu trazer melhorias a esse alimento, né? Incorporando enzimas exógenas. Ok. Tá muito rápido. Alguém tem alguma pergunta? Posso continuar? Ok. 12. Fale sobre a polifenol oxidase. Essa enzima é uma enzima endógena, ok? Está presente em frutos, em verduras e é responsável pelo escurecimento, tá? Então, é uma enzima endógena que vai levar um envelhecimento desse alimento, tá? Então, geralmente já tá presente, né, no interior da fruta, vamos dizer assim, só que alguns fatores podem acelerar a sua ação,
tá? Então, por exemplo, a maçã, se você corta ela, né, e expõe ao ar, à atmosfera, no mesmo dia você já começa a ver um escurecimento desse fruto, diferente de você deixar a fruta intacta, né, ao seu lado, tá? Então, o oxigênio da atmosfera, ele funciona aí como um substrato também para enzima, para polifenol oxidase, então ele vai ativar essa enzima, e lá na fruta tem um composto, né, que são os fenóis. Então a polifenol oxidase, ela transforma esses fenóis em um composto escuro. Aí vai mudar sabor, vai mudar textura, né? O produto ele já se tornou velho, já está envelhecido e já não é mais atrativo ao consumo, ok? Essa da polifenol oxidase também cai na prova. Dê exemplos da aplicação de enzimas exógenas aos alimentos. Para que, né? Qual a importância de utilizar enzimas exógenas nos alimentos? Sempre o objetivo vai ser para trazer melhorias, né? Isso tem que ter na mente de vocês. Eu não vou expor o alimento a uma enzima lá diferente só porque eu quero, né? Então tem que ter um objetivo, uma melhoria aí por trás. Tá? Então, a gente pode ter vários exemplos, né? Algumas enzimas podem ser utilizadas para deixar o produto mais adocicado, tá? Ou, por exemplo, algumas enzimas são utilizadas como para clarificar sucos, né? Deixar mais claro o aspecto, ou outras para evitar a turvação de cervejas, enzimas para elaboração de queijos, tá? Então, a gente tem vários tipos aí de enzimas que podem ser utilizadas, ok? Sempre com o objetivo de trazer uma melhoria ao alimento. 14. Dê exemplos de glicosidases exógenas. Glico, lembrem de açúcar. Terminou em AZ, é enzima. Então, eu estou me referindo às enzimas exógenas que estão relacionadas ao açúcar, tá? Então, assim, na indústria alimentícia, a gente tem várias enzimas glicosidases que a gente utiliza aí principalmente para mudar viscosidade, tá? Do alimento e o sabor, né? Algumas podem deixar mais doce do que outras, mudar, né? Mesmo esse aspecto sensorial. Então, como exemplos, nós temos a alfa-amilase, a beta-amilase, pululanase, glicoamilase, ciclomaltodextrina glicanotransferase, entre outras aí. Ok. 15. Quais características que as enzimas devem possuir para serem aplicadas com sucesso na tecnologia de alimentos? É possível controlar a ação de enzimas endógenas nos alimentos? Quais as possíveis estratégias usadas pelas indústrias para controlar o efeito catalítico das enzimas endógenas? Bom, primeiro de tudo, para a gente conseguir utilizar na indústria alimentícia essas enzimas exógenas, elas precisam ser fáceis de serem manipuladas, né, de serem obtidas, não podem ser tóxicas, tá? Também não podem ser termossensíveis. O que é isso? O calor promover desnaturação, tá? Então também não é interessante. Por isso que eu cheguei a falar em aula para vocês que a gente não utiliza enzimas retiradas do próprio ser humano para ser utilizada nos alimentos. Geralmente a gente busca enzimas de fontes microbiana, fontes vegetais, que têm a tendência em ser menos termossensíveis. Então, aguentam temperaturas mais elevadas, ok? Deixa eu ver aqui quem entrou. Ok. Tá? Respondendo já a outra aqui, ó.
É possível controlar a ação de enzimas endógenas dos alimentos? Sim, tá? Então, é possível controlar. Essa é uma das preocupações da indústria alimentícia, né? Evitar, retardar o envelhecimento dos alimentos, ok? Quais as possíveis estratégias usadas pelas indústrias para controlar esse efeito catalítico das enzimas endógenas? São várias as estratégias. A gente tem embalagem, né, modificada aí com a atmosfera modificada, embalagens a vácuo, desidratação de alguns tipos de alimento, a adição de algumas substâncias, né, até mesmo antioxidantes na preparação, para a gente conservar melhor, né, esse tipo de alimento, né? Então, existem algumas estratégias, mudança de pH, que a gente consegue utilizar para retardar o efeito dessas enzimas, porque o objetivo da indústria alimentícia é conservar durante mais tempo, a gente aumentar o tempo de prateleira desses alimentos. Ok? 16. Qual a importância da hidrólise da lactose na indústria de alimentos? Como é feito? Quando eu falo em hidrólise, eu estou me referindo à quebra, tá? Quebra da lactose. Por que que é importante, né, eu me preocupar com isso, tá certo? Por quê? Porque existe pessoas que são intolerantes à lactose, ok? Então, existem várias estratégias que a gente pode fazer para atender, né, esse público. Fornecer um substituto da lactose, né, nesse produto, né? Então, zero lactose, foi colocado outra coisa para adocicar, né, a preparação. Ou eu incorporar a própria enzima no meu produto. Então, é um produto que tem lactose, vamos colocar junto lá na embalagem a enzima a lactase para, né, promover já a quebra da lactose em galactose e glicose. Assim, a pessoa que for consumir, que é intolerante, ela não vai entrar em crise por conta desse consumo, ok? Então, essa é a importância. Então, como que é feito? No caso aqui, a hidrólise da lactose ocorre pela adição da lactase, que é a enzima responsável por esse substrato. Ok? 17. O que são enzimas proteolíticas? Dê exemplos de aplicações nos alimentos, tá? Enzimas proteolíticas são aquelas enzimas que quebram proteínas. Lembrando, enzima é uma proteína. São proteínas que quebram proteínas, né? Vem desse termo mesmo, ok? Dê exemplos de suas aplicações. A gente tem a aplicação das enzimas proteolíticas, principalmente, né, para uso nas carnes, tá? Então, para trazer maciez, melhora a digestão, sabor, né, de carnes aí, essas enzimas proteolíticas. Exemplo, nós temos a bromelina, a papaina, tá certo? Que podem ser acrescentados a esses alimentos para promover maciez. 18. Quais as consequências das enzimas endógenas, a lipoxigenase, fenol-oxidase e peroxidase nos alimentos? Qual as consequências dessas enzimas? O que elas levam no alimento? O que elas fazem no alimento? Lipoxigenases, lipo vem de gordura, de lipídio, são enzimas que promovem oxidação da gordura, então deixa um alimento ranço, ok? Fenol-oxidase é aquela família de enzimas na qual está a polifenol-oxidase. Então,
Não existe só a polifenol-oxidase, existem várias outras que fazem a mesma coisa que essa enzima. Por isso que a gente chama de fenol-oxidases. São aquelas enzimas que escurecem o alimento. Peroxidases. As peroxidases alteram coloração. Ó, prestem atenção. Fenol-oxidase escurece. Peroxidase altera a coloração. Então, se era verde, começa a ficar mais branco, tá certo? Então, um exemplo aí para vocês. Então, a gente tem alteração da coloração. Tudo bem com as proteínas? A gente pode começar a falar das gorduras. Se alguém tiver alguma dúvida, me avise, por favor. Ok. Bom, vamos continuar então. Questão 19. Diferencie gordura de óleos. São ácidos graxos saturados ou insaturados. São produzidos por animais ou plantas. São líquidos ou sólidos à temperatura ambiente. Esses conceitos aqui, eles caem em prova, tá certo? Vão aparecer em alternativas aí para vocês, falando dos lipídios, tá? Tem que estar bem claro essa diferença. Então, os lipídios, eles podem ser chamados tanto de gordura como de óleo também. Isso se refere à consistência dele na temperatura ambiente. Então, assim, gordura, sólido, ok? Óleo, líquido. Isso sempre na temperatura ambiente, tá? Gordura sólido, óleo líquido. A gordura é ácido graxo saturado, ou seja, só tem ligação simples na sua estrutura. Já os óleos apresentam duplas ligações, então são ácidos graxos insaturados. As gorduras também são produzidas por animais e já os óleos têm uma origem vegetal. Tudo bem? Então é sempre bom vocês diferenciarem, saber diferenciar corretamente, né, essas diferenças aí. Tá? 20. Onde os lipídios são armazenados no organismo, no corpo? Então, os lipídios, eles são armazenados no tecido adiposo, lá nos adipócitos, que são as células de gordura, ok? Então, a gente tem tecido adiposo espalhado aí por toda a superfície do corpo, tá? Ok. 21. Descreva 4 funções dos lipídios no nosso organismo. Então, eu quero saber para que serve a gordura no corpo, tá? Além de aumentar o manequim, né, o tamanho da roupa, para que serve a gordura no corpo, tá? A gente tem vários exemplos que vocês podem utilizar, vários exemplos que podem aparecer na prova também, tá? Então, primeiro de tudo, lipídio é fonte energética. A gente consegue transformar gordura em ATP, né, em energia, ok? Essa é uma função. Outra função aí, lipídio faz parte da estrutura do corpo, membrana plasmática, fosfolipídios, tá certo? Então faz parte da estrutura do corpo. O que mais? Lipídio promove um isolamento térmico. Então, a gente tem uma capacidade aí de gerar calor pela queima da gordura, né? Então, e aquece o organismo, tá? Então, isolante térmico. Lipídio também é utilizado para produzir colesterol,
para produzir hormônios, esteroides, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí para vocês. Ok? 22. Qual molécula é formada pela quebra das macromoléculas de triacilglicerol? Tá? A triacilglicerol, se a gente quebra essa molécula, então triacilglicerol é o principal lipídio encontrado nos alimentos, tá? Quando a gente quebra o triacilglicerol, a gente forma 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol, ok? 23. Qual é a função orgânica presente na estrutura química dos lipídios? Tá? Essa daqui também vai cair, tá certo? Que até falei, quando estava falando das estruturas dos aminoácidos, saber diferenciar, né? O que é um aminoácido, o que é um lipídio, tá? O lipídio sempre vai ser estruturas maiores que um aminoácido. E a gente encontra também o ácido carboxílico, que é carbono dupla OH. Então, a gente chama de ácido carboxílico. Ok? 24. O que há na estrutura química dos lipídios que diferencia o saturado do insaturado? Esses termos a gente utiliza para se referir às duplas ligações, tá? Então, se a estrutura química tiver só ligação simples, que seria carbono, um tracinho carbono, um tracinho carbono, outro tracinho carbono, ligação simples só, eu tenho aí um lipídio saturado, tá? Agora, se entre um carbono e outro aparecer, uma dupla ligação, aí eu já posso dizer que é uma estrutura insaturada. Ok? Então, o que diferencia o saturado do insaturado é a presença ou ausência de duplas ligações. Ok? 25. A 25 é certeza que cai na prova, tá certo? O uso dessas nomenclaturas que eu já falei para vocês, tá? Que só pelos números, pela nomenclatura, eu já consigo tirar muitas informações sobre as gorduras, tá certo? Então, como vocês podem ver, a gente tem a nomenclatura baseada em... Só arrumar aqui, que eu não salvei da última vez. Falta só alterar aqui. Espera só um minutinho, gente, peraí. Pronto, voltando aqui, tá? Então, lembrando, questão 25 cai na prova, tá? Então, essa nomenclatura, ela pode aparecer em enunciados aí para você, tá? Vocês têm que lembrar o que significa esses números, porque a gente vai tirar informações a partir desses números, tá? Então, lembrando, os primeiros números, então, o 16, o 18 e o 6, eles vão representar a quantidade de carbono presente na estrutura química do lipídio. Os primeiros números se referem à quantidade de carbono. Ok? O número que vem depois dos 2 pontos, né? Então, aqui no exemplo, nós temos o 2, aqui nós temos o 3 e aqui eu tenho o 0. Esses números, eles indicam quantas duplas ligações a estrutura química ela vai apresentar. No exemplo A, aqui nós temos 2, então a molécula tem 2 duplas ligações. No exemplo B, 3, então a molécula tem
3 duplas ligações. E a letra C aparece um 0. O que isso significa? Que não tem nenhuma dupla ligação. E aí eu consigo classificar o A como ácido graxo insaturado. O B também é um ácido graxo insaturado. E a letra C é um ácido graxo saturado. Ok? Esses números no parênteses, o que significa? Representa a posição na qual eu vou ter a dupla ligação. Então, olhem o primeiro exemplo. Eu não tenho lá 2 duplas ligações, então eu vou ter 2 números dentro do parênteses, o 3 e o 5, que se refere à posição no carbono 3 e no carbono 5. A mesma coisa aqui para o exemplo B. São 3 duplas ligações, então eu vou ter 3 números dentro do parênteses. E falando a posição, então no carbono 9, no carbono 12 e no carbono 15. Ok? Essa questão 26, esses exemplos como manteiga, azeite de oliva, óleo de girassol, pode aparecer na prova e eu dar algumas características. Então, é importante vocês lembrarem, por exemplo, manteiga tem origem animal, azeite de oliva, óleo de girassol, origem vegetal. Manteiga é ácido graxo saturado. Azeite de oliva é um monoinsaturado e o óleo de girassol poliinsaturado. Monoinsaturado é porque só tem uma dupla ligação e poliinsaturado é porque tem mais de uma dupla ligação. Tudo bem? Tranquilo? Questão 27. O que são os lipídios essenciais para o nosso organismo? Da mesma forma como a gente falou dos aminoácidos essenciais, também existem os lipídios essenciais, né? Ômega 3, ômega 6, que o nosso corpo não produz e que a gente tem que buscar, né, de fonte externa para completar a nossa dieta. Então, se eu utilizar esses termos, lipídios essenciais, eu estou me referindo a aquelas substâncias que eu não consigo produzir e que é importante para o meu organismo, tá? Questão 28. O que são reações de saponificação? Os lipídios, eles podem sofrer várias reações químicas, né? Isso tanto para a indústria alimentícia como para outros processos, tudo bem? Essa saponificação é uma reação bastante comum, popular até, tá certo? É a capacidade de eu transformar gordura em sabão, tá? Então, a maioria das gorduras, elas possuem essa habilidade. Então, toda vez que eu, né, misturo, então eu vou ter uma combinação de lipídios, né, junto com substâncias alcalinas, né, substâncias básicas. Então, aí eu formo aí sabão, ok? Então, saponificação seria a formação de sabão a partir da união de gordura com bases, né, com substâncias alcalinas. Questão 29. Qual é a composição das moléculas do triacilglicerol? Essa a gente já respondeu também, né? Então, nós temos 3 moléculas de ácidos graxos
e uma molécula de glicerol. Ok. Questão 30. O que são gorduras trans? Como são produzidas? Quais as vantagens e desvantagens? Essa questão 30 cai na prova. Ok? O que são gordura trans? Então vamos pensar. Gordura trans é uma gordura que sofreu o processo de hidrogenação, que é uma reação química. Hidrogenação, ok? A hidrogenação é a adição de hidrogênios. E eu faço hidrogenação para gorduras insaturadas, tá certo? Então, ó, lembrando, a gordura trans é obtida por hidrogenação, ok? Eu faço esse processo sempre para gorduras insaturadas, ok? Que são aquelas que têm duplas ligações, tá? Com qual objetivo, tá? Aumentar consistência é um desses objetivos, porque a gordura insaturada, ela é líquida. Muitas vezes a indústria alimentícia, ela quer deixar o produto mais consistente, mais sólido, e a hidrogenação faz isso. Então, hidrogenação é a adição de hidrogênio nas gorduras insaturadas para aumentar consistência, principalmente. Mas a hidrogenação também aumenta a conservação do produto e deixa mais saboroso o produto, certo? Tá? Então, aqui já respondendo aqui algumas vantagens e desvantagens também, né? Então, aumenta a consistência, melhora sabor, aumenta tempo de conservação do produto, tudo bem? Então, é feito através de hidrogenação, que é a adição de hidrogênios. Quando a gente adiciona esses hidrogênios na molécula insaturada, eu desfaço as duplas ligações. Seria como se eu estivesse transformando gordura insaturada em gordura saturada. Por isso que eu vou deixando mais sólida essa gordura, tá? Então, toda vez que eu adiciono hidrogênio, eu estou quebrando essas duplas ligações. Se esses hidrogênios ficarem do mesmo lado da molécula, eu chamo de gordura cis. Se esses hidrogênios ficarem em lados opostos, eu chamo de gordura trans, tá? Então, se eu faço hidrogenação em um alimento, eu posso ter tanto a gordura cis como a gordura trans. As duas vai deixar mais gostoso, mais saboroso, mais sólido essa gordura, tá? Qual que é o problema? Que a gordura trans, ela traz grande risco cardiovascular para as pessoas, tá? Então, o consumo elevado, excessivo de gordura trans pode facilitar aí o bloqueio de vasos sanguíneos, né? Por essas gorduras. Tudo bem? Por isso, esse risco, essa preocupação, hoje, muitos produtos têm na sua embalagem informando se há ou não há gordura trans, né, no conteúdo, lá no produto. Porque a população, ela já tem uma certa noção até do malefício que representa as gorduras trans para o organismo. Tudo bem? Difícil até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Não? Posso cobrar tudo isso na prova.
Ok. Talvez. Tá tudo certo, então. Na medida do possível, sim. Mas ficou mais claro a explicação novamente? Ficou sim. Fico feliz, então, tá? O importante é assim, não deixem de rever os slides que eu também dei em aula, né? Isso aí é importante, tá? Então, assim, eu falei para vocês focarem nas questões, nas listas de exercício que eu dei para vocês, tá? Mas revejam os slides também, tá? Ver novamente a aula, as estruturas químicas, isso facilita a compreensão, tá? Então, dá uma estudada nessa parte aí. Ok, então assim, eu prometo não exigir muito da parte de química, né? Eu quero, assim, se aparecer imagem, saber identificar o grupo amina, o grupo ácido carboxílico, duplas ligações na estrutura química do lipídio, da gordura, tá? Isso pode ser que caia, ok? Então, vocês precisam aí dar uma olhada nisso. Nomenclatura, nomes, nome de ácido graxo, nome de aminoácido, tá? Eu não vou exigir. Pode cair na prova, mas vocês não precisam bitolar nisso, né, para estudar, para decorar, para ficar mais fácil. Não, tá? Então eu não vou exigir tanto essa parte aí dos nomes do tanto de proteína como de ácidos graxos. Perfeito? Muito obrigada. Então tá bom. Tá certo? Vamos então, já que a gente está fazendo as questões, né, finalizar esses testes aqui que faltam. Aí, se ficar mais alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Então, fica aí como plantão de dúvidas hoje, para vocês aproveitarem para estudar mais um pouquinho aí para a prova, tá? Então, essa questão aqui, os lipídios são compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo, mais abundantes na composição química dos vegetais do que na dos animais, substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos, presentes como fosfolipídio no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. Tá? Essa questão aqui, a resposta correta é a letra C, tá? Então, são insolúveis na água, mas solúveis em solventes orgânicos. A tá errada, porque não é o composto energético preferencialmente consumido, né? Então, o carboidrato, o açúcar é o primeiro. Não são mais abundantes nos vegetais do que nos animais, é ao contrário. A gente tem mais gordura nos animais do que nos vegetais, tá? A D também está errada, porque, sim, assim, faz parte dos fosfolipídios, só que os fosfolipídios estão presentes na membrana plasmática, né? E não aí no interior da célula. Ok. A frase aqui para completar. Então, os esteroides são considerados o quê? Esteroide é hormônio, né? Hormônio e esteroide. Nessa questão aqui, bem facinho, a gente já descarta as primeiras alternativas. Então, esse hormônio esteroide não é proteína, não é carboidrato, né? Não é açúcar aí, polissacarídeos, são lipídios, tá? Sendo colesterol o esteroide mais conhecido. Então, é a partir do colesterol que o corpo produz esses hormônios. Então, as células utilizam o colesterol como matéria-prima para a fabricação das membranas celulares e dos hormônios esteroides. Ok. A hidrólise da molécula de lipídio produz o quê? Novamente, a gente está falando da palavra hidrólise, quebra. A quebra da molécula de lipídio vai produzir ácido graxo e glicerol.
Não é aminoácido porque eu não estou falando de proteína. Não é glicose porque eu não estou falando de carboidrato, ok? Então, eu estou quebrando o triglicerídeo aí, ou lipídio mais comum. Então, eu formo ácido graxo e glicerol. O que é um triglicerídeo? Mesma coisa, bem facinho também. Glicerol mais 3 ácidos graxos. Ok. O que é uma gordura saturada? Então, saturada é uma gordura de um ácido graxo de ligação simples, origem animal. Então, eu já descarto aí as duas primeiras que falam de origem vegetal, tá? Saturado é sólido, tá? Então, aqui seria a alternativa correta. Ok? A D fala de carbono do ácido graxo, faz dupla ligação. Não, porque não é insaturado. Ok? O álcool faz ligação simples com o ácido graxo. Não, a gente não está se referindo à ligação do glicerol aos ácidos graxos. O que é uma gordura insaturada? Insaturada é porque tem dupla ligação, tá? É de origem vegetal. Então a gente descarta a primeira, que fala de origem animal. Fosfato ligado ao glicerol? Não, também não, senão seria um fosfolipídio, a gente estaria falando em fosfolipídio. Seria a C, né? Carbono fazendo dupla ligação. O que é a gordura hidrogenada? Gordura hidrogenada é aquela que sofreu hidrogenação. Lembra aquela gordura insaturada que eu adicionei hidrogênio para quebrar as duplas ligações? Se os hidrogênios ficarem do mesmo lado, vai ser uma gordura cis. Se os hidrogênios ficarem dos lados opostos, gordura trans. Então, essa daqui, a letra B, é a que responde, né? É a soma aí a adição, né, de hidrogênios à gordura insaturada. Ok? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma angústia que queiram compartilhar para antes da prova, né? Porque é a nossa última aula antes da prova, então existe algo que vocês queiram perguntar? Alguma curiosidade sobre a matéria, sobre a prova? Ou tá tudo bem para todo mundo? Tirando as lágrimas, tá tudo bem, professora. Tirando as lágrimas. Brincadeira, brincadeira. Até agora tá tudo bem. 10 nessa prova. Tenho certeza que vocês vão aí quase gabaritar essa prova. Professora, não coloca sua mão no fogo, professora. Olha, vocês vão ter 48 horas para fazer uma prova, tá certo? Amém, amém. Amém, amém. Isso já ajuda muito, né? Se fosse presencial, é só Deus na causa, né? É verdade. Pior que é mesmo. Uma vantagem, né? Não vamos. Então, vocês têm essa vantagem aí. Mas mesmo assim, eu sei, eu não vou exigir muito da parte de química, é mais o que eu sempre falei, entendeu? Saber identificar uma dupla ligação, saber dos grupos funcionais, se é uma amina, se é um ácido carboxílico, saber diferenciar, né, por exemplo, uma proteína de um lipídio, de um ácido graxo, tá? Vai ser mais nesse nível aí, tá? Não é tanta química mesmo, tá certo? Mas eu acredito que
que não vai complicar tanto, vocês não vão sentir tanta dificuldade, não. Se vocês acompanharam todas as aulas, fizeram as listas de exercício realmente a fundo aí, sem muito copiar do coleguinha, tenho certeza que vocês vão ir bem. Pelo menos o pessoal, né, os meus alunos mesmo da farmácia, eles tendem a tirar uma nota boa, sempre é um ou outro, que então assim, para vocês verem que eu não sou tão carrasca assim na prova, tá certo? Vocês podem ficar tranquilos, Tá certo, professora. mas estudem, tá certo? Certo. Importante é estudar, vai dar tudo certo aí, tá bom? Tá bom, professora, obrigada, viu? Eu que agradeço aí, tá certo? E acho que todo mundo Na prova. que... Oi? Quantas questões você vai dar? Eu acredito que umas 15 aí para vocês, Ah, tá bom, então. Obrigada. tá? Porque assim, se eu der menos, vai ficar valendo muita nota. Certo. E aí é muito tudo ou nada, né? Vai errar, vai perder uma notona. Então, eu sei que dá trabalho responder várias questões, mas quanto mais questões, Melhor. é melhor, porque aí vai ter aquela questão mais fácil, aquela mais difícil, e para conseguir nota é melhor, pelo menos no meu ponto de vista, né? É verdade, sim. Obrigada, viu? Bom, de nada, tá certo? Mas alguém tem alguma dúvida, queira tirar? Não, tá tudo ok. Bom, gente, é isso, né? O objetivo da aula é plantão de dúvidas. Eu vou ainda ficar um pouquinho mais online para ver se mais alguém vai entrar, né? Um pouco, vamos ficar aí mais um pouquinho. Quem já tirou as dúvidas, está tranquilo em relação a esse assunto, já estudou, já vai tirar 10, né? Aí tá dispensado aí quem já está com as dúvidas sanadas. Se alguém mais precisar, né, estarei aqui durante algum tempinho ainda mais, tá certo? Professora, você ia postar essa aula hoje? Essa aula, então, esses slides já estão no AVA, Ah, tá? sim. Isso, a gravação eu vou postar também. Assim que finalizar, eu preciso só baixar o vídeo, aí eu ponho lá, Ah, tá bom. tá Obrigada. bom? De nada. Professora, boa noite, viu? Obrigada por tudo. Boa noite, eu que agradeço toda a atenção, Muito tá? obrigada. Um beijo. Beijo. Boa noite, Pro. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Pro. Boa noite, meninas. Obrigada. Tchau, Pro. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau, tchau, meninas. Boa noite. Boa noite, viu? Eu vou rever as perguntas e ouvir, aí vai ser bom. Isso, vai dar tudo certo, ó. Tenha fé. Obrigada, viu? Boa noite. De nada, boa noite.